tomados pela visão de Deus. Amém? Atos 10, do versículo 9 em diante diz: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a ao grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Vamos parar por aqui. Amém? Eu vou colocar o contexto aqui, eu não li, mas o que aconteceu aqui no capítulo 10 de Atos. Fala de um centurião chamado Cornélio. Essa pessoa, ele era uma pessoa religiosa, acreditava em Deus. Ela atendia a necessidade do povo, com pobres, ele fazia suas ofertas ali, suas semeaduras, e orava todo dia. Ele e sua família era uma família religiosa. E a palavra fala que um anjo apareceu para Cornélio falando que aquilo que ele estava fazendo foi recebido por Deus como algo notável, como algo agradável. E aquilo se tornou um altar diante de Deus. E o anjo fala para Cornélio enviar algumas pessoas de confiança até aquela casa onde estava Paulo. Era uma hospedaria, Paulo estava ficando lá. E aí entra dentro do contexto que a gente começou a ler aqui. Chegando ali no 9, fala que no dia seguinte, por volta do meio-dia, mais ou menos a distância de uma cidade para outra, ele fala que as pessoas, enquanto elas chegavam, Paulo estava ali no sótão daquela casa orando, e ele sentia fome. E durante esse período ele entrou em êxtase, ele teve uma visão do céu, né? E a palavra diz aqui no versículo 13, está escrito assim: Então uma voz lhe disse: Levante-se. Eu falei Paulo, perdão, gente, é Pedro. Levante-se, Pedro, mate e coma. Pessoal, dentro desse contexto aqui, Deus fala: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. No versículo 13, algo que me marca e que me chama a atenção é que Deus supriu ali a necessidade que Paulo estava tendo no físico. Alguém lembra que ele estava sentindo fome? Ali Deus coloca diante dele o quê? Animais, e fala assim: ó, eu supri a matéria-prima, mas você tem que se posicionar, você vai ter que levantar, matar para poder comer. E muitas vezes na nossa vida é da mesma forma. A gente ora para Deus pedindo algo, a gente tem uma necessidade, Deus nos direciona através de uma palavra, através de uma ministração, mas isso demanda da gente o quê? Posicionamento. Falando com o pastor falou: sair da zona de conforto. Isso demanda algo da gente. Muitas vezes a gente faz que nem Pedro fez aqui. Ele fala o quê? Não, Senhor. Aí a gente começa a dar desculpa para não fazer aquilo que Deus mandou. Irmão, quem que está mandando fazer? E por que eu não vou fazer? Isso me lembra do que o pastor falou de Ezequiel, lá em Ezequiel 37:3, que fala que quando Deus perguntou: será que esses ossos podem voltar, podem reviver? Ezequiel foi sábio, falou: o Senhor é quem sabe. Eu estou aqui para me mover debaixo da direção que Deus tem mandado. Alguém mais está aqui para se mover debaixo da direção que Deus estabeleceu? Mas muitas vezes a gente se porta que nem Pedro aqui. Deus envia uma direção, mas por não ser aquilo que a gente quer exatamente, Pedro acha que esperava o prato de comida na frente dele ali. Mas Deus não, Deus mandou um animal. Ele falou assim: levanta, mate e come. Qual tem sido nossa desculpa para aquilo que Deus tem pedido para nós? Muitas vezes a gente barra, a gente atrasa o agir de Deus nas nossas vidas por não respeitar uma direção que é simples. Alguém lembra da história de Naamã? Que ele ficou ali
Era só ele mergulhar 7 vezes. Ele quis achar ruim no começo. Aí, conversando com o moço lá dele, era Gilead, pastor? Qual que é o nome do menino? Você lembra o nome do moço de Naamã? Eu não lembro agora. Não. Então ele começa... É um dos servos de Naamã. Ele falou assim: o que é mais fácil? Não é fácil, sei lá, mergulhar 7 vezes? Fazer o que o homem de Deus mandou? Ele vai lá, faz o que acontece? Qual que é o resultado? Cura. Josué, dá 7 voltas tocando trombeta. O que é mais fácil? Dar 7 voltas tocando trombeta ou entrar em guerra lá dentro lá de Jericó? Entrar em guerra. Era mais fácil dar 7 voltas. É mais fácil a gente obedecer do que a gente tentar ter nossas justificativas aceitas diante de Deus. Dentro disso, a gente vai fazer um paralelo aqui com o nosso dia a dia. Vamos colocar no cenário que a gente está vivendo aqui, exemplo, a pandemia. Algumas pessoas foram colocadas em home office, vai trabalhar dentro de casa. Em algumas empresas foi estabelecido o uso de máscara, sim ou não? Se eu, como funcionário, me negar a trabalhar em casa ou usar máscara, o que a empresa pode fazer? Me mandar embora, sim ou não? Vou colocar um outro exemplo aqui. Eu e a Cibele, nós começamos a fazer uma dieta. Se eu me negar a fazer a dieta que foi proposta para mim, o que vai acontecer? Eu não vou emagrecer. Quem vai ser prejudicado? Eu. Se eu e você não aceitarmos a palavra que é ministrada aqui, quem vai deixar de viver o cumprimento da bênção e da promessa? Eu e você. A gente tem que entender que o que tem sido ministrado nesse altar tem sido ministrado através de homens, mas inspirados pelo Espírito, amém? Eu quero direcionar vocês para algo lá em Hebreus 10, vamos partir do 35, para provar que não vai ficar só nas minhas palavras. Eu quero usar a Bíblia para mostrar que quando a gente não acata uma direção, a gente não está deixando de acatar uma direção do profeta, do sacerdote de casa, a gente está deixando de acatar uma direção de Deus. E qual que é o resultado disso? Hebreus 10, a gente vai do 35 e diante. A palavra diz assim, ó: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Vamos até aqui. Confiança no quê? Aqui a palavra começa aqui. Por isso não abra mão da confiança. Na confiança daquilo que o profeta, o sacerdote tem direcionado. A palavra de Deus na sua intimidade tem te direcionado. O pastor falou aqui agora sobre o anjo tocar de novo. O anjo tocou de novo. Ele falou sobre muitas direções que Deus dá. Se a gente ficar presa numa só, a gente não vive novidade em Deus. A gente tem que estar aberto para toda a direção que tem chegando. E se a gente deixar de cumprir uma direção, a gente vai estar atrasado para a próxima. Quem vai sofrer a sobrecarga somos eu e você. A decisão é nossa. Quem aqui já deixou de fazer algo que foi direcionado? O pastor fala agora dos atendimentos dele. Irmão, se você não fazer a primeira parte, eu nem vou falar a segunda. Se você não cumprir aquilo que a gente direcionou na primeira, de que adianta eu falar alguma coisa a mais? Você não fez nem o básico. O pastor levou a gente no nutricionista. Se a gente não tivesse começado, e a gente não tivesse começado a botar em prática aquilo que o nutricionista falou, ele nem adiantava voltar lá. Ele não ia ter nada para falar. Eu falei, já falei o que eu falei na primeira vez, continua valendo. Alguém está entendendo? Deus nos dá direções específicas para momentos específicos, e a gente tem que acatar essas direções. A gente tem que viver verdadeiramente aquilo que tem sido ministrado para nós. Que nem eu falei, essa palavra me pegou no meu particular. Isso aqui é minha intimidade sendo exposta diante da igreja.
Isso daqui é porque Deus falou comigo que tem algumas etapas que eu deixei, que eu tenho que correr atrás para seguir as próximas. Nós temos que colocar isso em prática na nossa vida. Por isso que a gente precisa o quê? Confiar naquilo que tem sido ministrado aqui. Que nem eu falei, às vezes não é aquilo que eu falei assim, não, Deus, eu quero assim. Mas ela vem com uma direção que vai exigir às vezes algo da gente. E se você não estivermos dispostos a fazer esse algo, a gente vai ficar para trás. O pastor falou de Deuteronômio, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Se a gente não estiver no lugar certo, como que ela vai alcançar a gente? Na quarta-feira. Foi na quarta passada, né, pastor? Quarta passada o pastor ministrou isso. A gente tem que se posicionar sempre onde Deus mandou. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E a gente tem que seguir a direção. Senão a bênção que era para ter nos encontrado naquele ponto vai passar batida, porque não tem ninguém lá para ela alcançar. Dando sequência aqui, versículo 35. No 36 ele fala assim, ó: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A palavra é clara: não tem cumprimento de promessa sem antes a gente cumprir a nossa parte. Se a gente não fazer aquilo que Deus tem direcionado, não adianta ficar brigando, batendo na ponta da faca, que não vai acontecer nada. E o próximo versículo, muitas vezes eu fui ministrado aqui, eu já ministrei, o pastor já ministrou como uma palavra de esperança, mas eu quero trazer como uma palavra de alerta. A palavra diz assim, 36, 37: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Irmão, a promessa está chegando o tempo da promessa se cumprir, está chegando o tempo de Cristo voltar. E isso não vai demorar muito. A palavra está falando breve, muito em breve. Aquele que há de vir virá. E se eu não estiver posicionado no lugar certo, qual é o risco da gente ficar para trás? Se a gente não estiver seguindo as direções que têm sido ministradas. Não só pelo pastor não, irmão. É aquilo que tem sido ministrado no nosso particular. Se nós oramos em casa, se a gente busca a Deus, se a gente lê a Bíblia e Deus fala com a gente, é para que a gente tenha que se mover em cima daquilo, sim ou não? Nós precisamos nos posicionar e avançar em fé. E aqui nesse versículo 38 vem a prova do que a gente falou agora. Quando a gente recusa uma direção, quando a gente recua diante de uma direção, como que Deus fica diante disso? O profeta vem aqui, medita, jejua, busca, sobe nesse altar, ministra algo para mim e para você, como igreja, uma direção que vem do céu, através da vida do nosso profeta, sim ou não? Através da vida do nosso profeta. E a gente recua, não, isso daí não. Aí já não, pastor. O pastor me mandou mensagem hoje perguntando se eu ia ministrar. Eu podia falar não, mas eu decidi não recuar essa noite. Que essa seja a nossa decisão todos os dias. Já houve período, eu não estou falando que eu sou bonzão não, já houve período na minha vida que eu recuei. E eu paguei o preço por isso. Nossa decisão, recuar ou não. Mas a palavra fala: o meu justo viverá pela fé, e se recuar, não me agradarei dele. Existe um propósito que o pastor tem no coração referente ao Shemitah, e esse propósito é para toda a igreja, para aqueles que querem se posicionar, da gente fazer as unções nos bairros, a unção nos bairros, em todos os bairros de São Bernardo. Alguns vão fazer em Diadema, em Mauá, Santo André, nos posicionarmos. E o pastor falou que é tempo da gente ganhar o quê? Almas. Aí você pode vir na sua cabeça alguém específico e falar assim: mas eu já lutei tanto. Não, mas essa pessoa não tem jeito. Eu quero que volte lá em Atos, mas vamos para o versículo, Atos 10, versículo 15. É a sequência do que a gente leu. Atos 10, versículo 15.
voz estava perdida aqui, pastor. A palavra fala: a voz lhe falou uma segunda vez: não chame o quê? Ao que Deus purificou. Se Deus te deu uma direção, se Deus colocou diante de você uma tarefa, se Deus está trazendo uma pessoa à sua cabeça agora, que você fala: não, essa pessoa não tinha jeito, não tem jeito, não tem jeito, já lutei. Veio uma pessoa na minha mente agora, que eu conversei com o pastor hoje no escritório sobre ela, e eu não tinha pensado nisso antes. Deus tem falado a mim e a você agora: irmão, se movimenta naquilo que eu mandei você fazer, e não julgue impuro aquele que eu purifiquei. Deus vai trazer salvação para a sua casa, para a sua família e para essa pessoa que está no seu coração agora. Mas para isso, levante-se e faça o que Deus mandou você fazer. A unção do bairro não vai terminar num dia. É um posicionamento, é o começo de um posicionamento. Dentro disso, a igreja vai se mover nesse posicionamento. O pastor já falou que o bairro do Baronesa vai receber uma igreja família de Cristo. Eu creio, quem mais crê? Dentro daquele bairro a gente vai se posicionar. Dentro do seu bairro, quem vai se posicionar dentro do seu bairro? Vai estourar de pedido de casa de bênção agora, pastor. Pastor, minha casa, minha casa. A gente vai ter que levantar mais irmãos. Ou já tem irmãos em pé já para falar do amor de Cristo. Glória a Deus, é isso. É isso que a gente precisa. Se Deus mandou mais uma vez, eu vou voltar só para ler aqui o versículo 37. Essa pessoa aqui de Hebreus 10, 37. Essa pessoa que Deus colocou no seu coração, Jesus está falando assim para ela: pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir virá e não demorará. Jesus vai entrar na vida dessa pessoa, através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Como? Deus vai dar estratégia, irmão. Eu vou citar aqui 1 Coríntios 9, 22. Põe na tela para mim. É um versículo que eu li e eu lembrei do apóstolo Valdir ministrando aqui, quando ele abriu a camisa do Bob Marley, que ele falou: o leão Bob Marley, porque eu gosto de pregar para louco, eu me visto que nem louco. E a palavra fala o quê? Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Irmão, você acha que Paulo está falando assim, do jeito que eu estou falando aqui, ou ele estava falando com gana, com vontade? Eu me tornei de tudo para ganhar uma vida, uma alma. O que você temos fazendo para ganhar essa alma? Aquela pessoa que você já decretou: não tem chance. Já trouxe, já lutei, já briguei. Lembra do mais um? Já investi na pessoa. Mais um para Jesus. Irmão, se você ainda não fez tudo, então ainda não é tempo de parar de lutar. Se Paulo, que foi Paulo, fez de tudo, por que você não vamos fazer? Nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos liberdade de ministrar a palavra de Deus. Nós temos uma igreja com quem nós podemos contar, amém? Às vezes está difícil para você, chega no pastor: pastor, a situação é essa, me instrui. Hoje, quando eu peguei meu esboço, eu já fui na intenção do pastor pontuar um monte de coisa, e foi o que ele fez. E glória a Deus. Direcionamento para quando eu chegasse aqui, eu me sentisse mais preparado. O pastor, que nem ele falou assim: tem gente que tem medo. Não tem do que ter medo. Irmão, quem aqui já ficou com medo de contar um pecado para o pastor? Levanta a mão. Ninguém? Já, né? Por quê? O papel dele não é ser nosso carrasco, é ser alguém que vai nos direcionar, alguém que vai nos ajudar, que vai estar do nosso lado lutando. Irmão, presta atenção, melhor é não pecar. Mas se aconteceu, não tenha medo de falar com o pastor, não, de se abrir com o seu líder do ministério. E esse aqui eu me fiz de tudo para todos, também debaixo da direção do pastor.
Vem o irmão que veio do mundo, que vivia na balada, vivia na bagunça, e chega, vou por decisão própria para bagunça de novo ganhar um. Irmão, é mais fácil se te levarem. Tem uma coisa que o pastor sempre fala, é melhor ir de 2. Se for sair, vai de 2 para resolver alguma coisa. O pastor vai posicionar alguém, ó, irmão, vai junto com ele, se for o caso. Vamos fazer uma visita junto, porque é mais fácil, é mais seguro para mim, para você. Não é vergonha. Vergonha é a gente cair. E se cair, irmão, levanta. Não fica prostrado, não. Amém? Para finalizar, eu quero citar algo aqui que chamou muito a minha atenção e eu não posso deixar de compartilhar mediante aquilo que a gente ouviu nesses dias aqui. Gênesis 1:27, põe na tela para mim. Eu quero pedir para a igreja se levantar. Eu quero pedir para o pastor vir aqui também, que eu quero fazer uma oração por um posicionamento da igreja, daqueles que estão aqui hoje. Gênesis 1:27 está escrito assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vai para mim lá em Colossenses 1:15. Eu vou adiantando. Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o molde que foi usado para nos criar foi Jesus Cristo. Hoje o povo de Deus é chamado do quê? Cristão. Sim ou não? Amém. A palavra cristão eu procurei no Google e lá estava escrito ungido, consagrado, escolhido. Ungido, consagrado, escolhido para quê? Para entregar a sua vida por todos. Alguém já entendeu? Se nós somos imagem e semelhança de Cristo, qual que é o nosso papel? Usar a nossa vida para ganhar todos. Alguém aceita ir sozinho para o céu aqui? Alguém quer chegar lá e ver a família ficando? Aquela pessoa por qual você batalhou, lutou, intercedeu, orou, jejuou, ficando? Então não deixe de ministrar e de fazer aquilo que tem sido ministrado aqui. Na contramão disso, se ser cristão é dar sua vida por outros, o Tiago falou ontem que o anticristo já está na terra. Alguém lembra disso no Shemitah? Se ser cristão é dar vida por todos, ser um anticristão seria olhar só para si. Que nós venhamos pensar 2 vezes antes de falar eu não vou porque eu. Que nossa resposta venha a ser direcionada por aqueles que estão lá fora perdidos. Que o nosso servir venha a ser direcionado por aqueles que estão lá fora perdidos. Irmão, se eu fizer uma arte do culto e aquele banner ficar tão bonito que alguém que não ia para a igreja fala assim, nossa, que arte bonita, eu vou. É uma oração que eu faço quando eu vou fazer um banner. É simples, besteira? Para mim não é. Dentro daquilo que você exerce, dentro da igreja profissionalmente, seu testemunho no trabalho. A gente estava conversando lá em cima, o João falou assim, meu irmão só me liga quando precisa. Pelo menos ele tem você uma referência boa, né? Uma hora ele vai perguntar assim, por que sempre quando eu preciso o João pode dar, o João tem? Isso vai começar a virar alguma coisa, uma pulguinha atrás da orelha dele. Até que ele venha entender que é Jesus através da vida do João. Que é Jesus através da minha e da sua vida, no nosso ambiente, no nosso dia a dia.